Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Veja Música. Eu sou o Sérgio Martins e hoje trago o grande violonista Fábio Zanon. Oi, Sérgio, tudo bom? Tudo bom, e prazer você? estar aqui, beleza. Você está lançando 2 discos, não um, mas Coincidiu, 2. é porque é um selo novo e a gente acabou lançando um pacote assim inteiro. Um deles é uma gravação que já existia antes, por isso que está na série de gravações históricas, que é de música espanhola, e o outro é uma gravação nova, que é o violão romântico. Tem algumas coisas inéditas, alguns arranjos novos, enfim, música da primeira metade do século XIX. Agora, essas músicas foram adaptadas para o violão? Não, esse que é o barato. Eu quis fazer um diálogo entre os compositores violonistas dessa época com os grandes compositores famosos dessa época. Então tem Schumann, tem Schubert, tem Mendelssohn, e daí tem os compositores violonistas que só violonista conhece, que é Kost, Bobrovich, Merz e Regondi. Alguns deles com obras muito boas, na verdade. E como eles estavam muito, enfim, ligados com o que acontecia, enfim, aquela coisa de Paris, Londres, Viena, onde todo mundo morava, eles conheciam esses compositores, eles tinham amizade com Berlioz, com Chopin. Então, eu quis justamente colocar esse repertório que só violonista conhece em diálogo com o repertório que todo mundo conhece. Como é que funciona isso, musicalmente? Musicalmente, eu acho que ficou bacana, porque, por exemplo, Mendelssohn é um cara que, especialmente na Inglaterra, ele determinou muito do gosto das pessoas, né? Especialmente as músicas de piano dele, que não eram muito difíceis, amadores tocavam muito em casa. Isso aí criou um estilo que foi muito imitado ao redor do mundo, né? E esse Regondi, ele também morou em Londres, e ele conhecia muito bem a música de Mendelssohn. E a música de violão dele é muito parecida com as obras de piano de Mendelssohn. Então, a hora que você bota um do lado do outro, você vê a linhagem, né? Então, acho que isso aí tende a valorizar um pouco um repertório que, francamente, as pessoas falam, compositor violonista, compositor de violão é uma música menor. E não é. É uma música que está dentro de um certo ambiente estético, é uma música que manifesta as mesmas preocupações que os grandes compositores manifestavam, só que de acordo com os recursos um pouco mais limitados e específicos do violão, né? É lógico que, até por uma questão de idade, né, não existem tantas obras para violão como existem para violino ou para piano. Não sei. Por que você dá? Eu não sei estatisticamente se isso seria verdade. É claro que não tem obras que ficaram no repertório. O que acontece é o seguinte, no início do século XIX, até 1830, que é um ano de revolução, certo? O violão era o grande instrumento de uso doméstico, especialmente para mulheres. Então você tem uma quantidade de música escrita para amadores que é brutal. Você pega catálogo assim, de milhares de obras para violão desse período, que é o período de Rossini, de Beethoven, de Schubert, especialmente Viena, Londres e Paris. E um pouco na Rússia também. Depois da Revolução, acabou isso. O declínio que teve em música publicada foi tão grande que os caras já começaram a procurar alternativas. Então são esses os compositores que eu gravei. Os compositores de uma fase de decadência, por assim dizer. Todos eles ou pararam de tocar cedo, ou morreram cedo, ou trocaram de profissão. Mas eles ainda assim conseguiram manter uma produção que dialoga muito bem com os grandes compositores que já estavam mais se interessando por música sinfônica, pelo formato de recital de piano para grandes multidões e tal. Então, eu acho que é meio por aí. A inferioridade numérica é um pouco por esse lado. Você teve um declínio no uso do instrumento. Depois de 1850, então, daí você teve 20, 30 anos que não teve nada. Daí o foco mudou um pouco para a América do Sul. Daí na virada do século, a Espanha, coisa e tal, aquela coisa de Tárrega, Segóvia, daí o violão voltou. Aqui no Brasil tem uma coisa curiosa, que o violão sempre foi um instrumento associado à malandragem também. Sim. Sim, olha, o violão é difícil, a gente não sabe, não é que nem o Peru, que você tem música de violão do século XVIII, do século XIX. No Brasil não sobrou praticamente nada. O que você tem de violão são modinhas, lundus e tal, que estão escritos para piano, mas você bate o olho na partitura e sabe que aquilo é para violão. Então não tinha ninguém que lia música, é isso, né? Não se publicava música porque ninguém sabia ler. Era o violão prático, mas tem descrições de gente que tocava muito bem. Então é uma pena, é uma parte da história que está perdida por falta de registro. Então, por isso que ficou um pouco associado à malandragem, inclusive, né? Instrumento barato. Agora, veja bem, o padre José Maurício, quando ele deixou de trabalhar para a corte, ele não tinha dinheiro para ter um piano, então ele dava aulas de harmonia tocando violão. Então é por aí, é um instrumento de baixa renda. Aliás, você tinha uma ideia de fazer um histórico, né, do violão brasileiro.
em gravações? Eu adoraria. Eu acho que é uma coisa que Como é que com tá a essa nova ideia? companhia, com a Guitar Co-op, agora a gente tem uma ferramenta para fazer isso. Porque qual é que é o grande dilema do artista hoje em dia? É o conflito entre tocar o que você quer, aquilo que você acha que as pessoas devem conhecer, e aquilo que o sistema permite que você toque e grave, né? Então, é muito bonito gravar uma música de Bobrovich. Já tinha ouvido falar? Não. Ninguém. Né? Mas... Parece o nome de jogador da seleção polonesa. Exatamente, um grande compositor polonês, que é gravado pela primeira vez. Pode parecer muito bacana gravar isso, mas se você chega com uma gravadora multinacional, obviamente eles vão hesitar muito para gravar um troço desse. Você pode dar uma palhinha do Bobrovich? Posso. Quer ver? É um cara que fez, ao mesmo tempo que Chopin, ele tocou isso. Quer dizer, ele praticamente reproduz o estilo de polonese heróica de Chopin no violão, só que ele publicou antes de Chopin. Então é isso, é esse tipo de descoberta que eu estou interessado. Agora, como a gente está trabalhando com uma gravadora que é nossa, que é uma cooperativa, os artistas decidem quem vai gravar, quem que vai tocar, a gente, enfim, cuida da produção e a gente lança e a gente divulga, e é isso. Como é que nasceu a Guitar Co-op? Olha, a Guitar Co-op é o seguinte, você tem uma figura que é uma figura excepcional, que é o Marcelo Caiati, que é um violonista maravilhoso, que teve a sua carreira muito curta no final dos anos 80. Ele ganhou um monte de concursos internacionais, tocou ao redor do mundo por uns 6 ou 7 anos, e daí ele guardou o violão e foi fazer uma carreira no mercado financeiro. E ele também se tornou um profissional brilhante no mercado financeiro também. E um belo dia, enfim, só que ele nunca parou de tocar. Ele continua tocando como se ele estivesse ainda fazendo Aliás, seus turnê. pais perguntam quando é que você vai ter uma carreira? Pode crer, meio por aí. Agora eu sou empresário, né? Tenho gravador. Mas enfim, o Marcelo ele queria relançar as gravações dele, ele achou que ele estava no ponto também para voltar, de repente, a gravar alguma coisa. E ele começou. E ele teve uma outra coisa, ele fez uma coleção de instrumentos maravilhosa que ele gostaria de mostrar. Então juntou todas essas questões e ele falou, bom, vamos botar artistas em quem a gente acredita, que tocam do jeito que a gente acredita, com os instrumentos que a gente gosta, vamos fazer um produto que ninguém mais faz, na verdade, porque a gente está meio na contramão do que se faz por aí. E é isso, a gente acabou juntando, o Marcelo quem comanda tudo, daí eu divido um pouquinho as responsabilidades com ele, daí tem o Dulce Queira Lima, que é maravilhoso, tem o Edson Lopes, tem o Jorge Caballero do Peru, tem o Paul Galbraith, que é do Reino Unido, você tem o Scott Tennant dos Estados Unidos. Então a gente juntou um monte de artistas que a gente admira e cada um está gravando um CD para a gente. E cada um está gravando essencialmente o que quer, o que acha que toca melhor, aquilo que acha que o público deve conhecer. E, claro, agora a gente não é só uma gravadora, a gente é uma plataforma de internet. Se você entra no site guitarcoop.com.br, lá vai ter vídeos, entrevistas, a partitura da música que a gente toca. Estive dando uma olhada, é muito bom. Assim. A informação, né? Estamos melhorando, né? Acho que está muito no começo ainda, mas agora que a gente tem os CDs lançados, fica mais fácil organizar o material. E quem comprar o CD ou baixar pela internet, na verdade o pessoal está mais baixando do que comprando, né? Do que comprando CD físico. Mas você vai ter também acesso a um hot site, onde você vai ter uma entrevista minha a respeito dessas músicas, você vai ter as partituras das transcrições que eu fiz, vai ter, enfim, vai ter um conteúdo a respeito da música, vai ter um texto longo, um ensaio longo sobre os compositores que eu gravei. Vocês estão colocando em plataforma de streaming também, não? De streaming não, você tem que baixar e lá tem a opção de baixar em definição de CD ou High Definition, que é um pouquinho mais caro, mas fica melhor que CD. Né? Tem aquele FLAC, né? Eu não sei como é que é, tecnicamente falando, qual é que é o nome daquilo, mas 36, blá, 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 blá. De acordo com o engenheiro de som, é uma qualidade melhor que CD. É mesmo, né? Eu ouvi. A gente estava conversando uma vez sobre violão brasileiro, né? Uhum. E aí você comentou muito bem que era um violão no começo era meio italianado, né? Eu acho que era, sim. Eu acho que o violão de seresta brasileiro, porque ele veio... Veja bem, as 3 principais fábricas de violão do Brasil
na primeira metade do século XX eram Di Giorgio, Giannini e Del Vecchio. Então eram famílias italianas. Quem tocava violão, por exemplo, o canhoto, era Américo Giacomino, né? Então você tinha uma grande quantidade de seresteiros que vinham de família italiana. Então acho que esse sotaque pegou no violão. Você tem uma grande tradição italiana de violão, né? As pessoas não percebem. Você consegue? Quase tão grande quanto a espanhola, né? Você tem o Giuliani, o Regondi, o pessoal mais do final do século XIX. E daí na virada você tem Teresa de Rogatis, tem Benvenuto Terzi, que, enfim, fizeram uma tradição que é um pouquinho que nem a música napolitana, que tem violão e bandolim, né? Sim. Só que voltada para o violão clássico. Como é que isso funciona? Isso eu não toco, mas, por exemplo, Regondi, né? Parece um pouco que você está tocando uma área de ópera no violão, né? É um violão muito cantado. Acho que passou isso para o violão de seresta brasileiro, né? E a gente tem um jeito próprio de tocar, eu acho. E hoje em dia, no violão, tem uma coisa que eu acho interessante. Os violonistas jovens, mais jovens especialmente, fazem uma carreira baseada em ganhar concurso, em tocar em festival de violão, né? Então, eles prezam muito, como é que se diz, proficiência técnica, tocar com facilidade, sem errar, né? É uma coisa um pouco atlética, assim, mas, claro, tem seu valor. Isso aí se reflete na escolha de instrumentos. Você toca um violão mais plano, um violão que denuncia menos falhas, né? Que é mais fácil de se movimentar. A gente está tocando em violões vintage, né? Esse CD foi gravado num violão de mais de 50 anos. O Marcelo gravou o CD dele também em violões antigos, né? Então a gente meio que está resgatando a grande arte do violão do século XX, que é o violão orquestra, né? Isso, como é que seria essa diferença? É uma diferença de sonoridade? Uma diferença de sonoridade, Deixa eu pensar num bom exemplo aqui. Por exemplo, se eu tocar... Vou tocar de um jeito mais neutro e mais confiável a Dança de Granados. Etc, né? Claro que foi um pouco de caricatura. Agora, o jeito que eu tocaria, que é um jeito um pouco mais arrebatado, mais colorido, com mais planos de dinâmica, de sonoridade. Cometi um errinho aqui, porque também você arrisca mais, você faz mais vibrato, é um pouquinho menos estável tecnicamente, né? Hoje, por exemplo, existem compositores que criam mais peças sinfônicas para violão, peças para violão. Sim. Eu acho que depende muito do violonista que vai tocar. Se você tem bala na agulha, você pode fazer uma encomenda, consegue uma verba de uma fundação, de alguma coisa assim, um festival para encomendar a música. Puxa, não. Você tem música do Magnus Lindberg, tem Alois Carter, tem Berio, tem poucos compositores de primeiro time que ainda não escreveram para violão. O próprio Julian Bream, que foi o grande violonista britânico da segunda metade do século XX, quando ele parou de tocar, ele criou um fundo para encomendar músicas. Então ele já encomendou música para o Harrison Birtwistle e para o Julian Anderson, que já foram estreadas. E ele continua encomendando. Cada ano ele vai encomendar uma música nova. Normalmente são tocadas por britânicos ou isso varia? Por enquanto, como foram estreadas, são os próprios alunos que são bancados, cujos estudos são bancados pela bolsa do Julian Bream. Foi isso que ele fez num primeiro momento, mas as músicas já vão ser publicadas e todo mundo vai poder tocar. Você chega tocar. A sugerir isso para as orquestras brasileiras tocarem? Ou... Você tem essa capacidade de diálogo? Sim. Por exemplo, em setembro eu vou tocar em Belo Horizonte o concerto do Takemitsu, que é a estreia brasileira. Takemitsu?
a Filarmônica de Minas Gerais? Com a Filarmônica de Minas Gerais. O ano passado eu toquei em Goiânia, toquei o concerto do Lennox Berkeley, e também estreia brasileira. O ano que vem eu vou tocar do Richard Rodney Bennett, também estreia brasileira. E são todas obras que foram encomendadas pelo Julian Bream, né? Então, é bacana isso. Eu acho legal essa sua cruzada para evitar que as orquestras toquem cada vez menos o concerto de Aranjuez. Olha, eu acho que também depende muito da maneira como você consegue conduzir a tua carreira. A partir de 96 foi que eu comecei a tocar com mais frequência com as orquestras brasileiras. A primeira vez você vai e toca Vila Lobos, a segunda você vai e toca Aranjuez. Daí a maior parte dos violonistas fala, o ano que vem a gente toca Vila Lobos de novo. E eu não, assim, depois que você já cria uma certa relação de confiança com os maestros, você começa a sugerir, olha só, você vai tocar essa música do Stravinsky, porque você não coloca o concertino de Tansman, que era amigo de Stravinsky. Ou então um programa espanhol, puxa, já tem El Amor Brujo, vamos fazer uma música que ninguém conhece ainda. Então, com isso, eu toquei um monte de concertos. Eu já toquei mais de 40 concertos diferentes aqui no Brasil, né? Você toca outra coisa que não seja música erudita ou é muito difícil? Eu toco música de amigo, assim. Você teria que ter uma outra vida para poder ter a vivência que essa música pede, né? Então, claro que eu poderia tocar tchá-tchá-tchá, mas quem que vai querer ouvir tchá-tchá-tchá mal tocado? Né? Agora, música brasileira, sim, eu toco música do Paulo Bellinati, do Marco Pereira, toco música, enfim, de Seresta, de Lemano Reis, Garoto, enfim, não toco o tempo inteiro porque realmente é uma coisa... Honestamente, para tocar Radamés em Atali direito, me dá mais trabalho do que estudar uma suíte de Bach. Sério? Eu tenho que estudar, eu tenho que me quebrar mais a cabeça para tocar bem. Mas por quê? Por causa da diferença de background? Ou de por causa... estilo, é de estilo. Eu toco, daí eu me gravo, me escuto e não me convenço. Mesmo quando eu gravei a integral do Vila Lobos, os estudos são difíceis, mas saiu bem, os prelúdios também. A hora que eu gravei a suíte popular brasileira, eu tocava, ouvia, não está certo isso. E é a música mais fácil dele. Mas tem uma coisa ali na pronúncia que não me convencia. Foi o que me deu mais trabalho, no fim das contas. Mas daí ficou legal. Mas é uma questão de técnica também, né? Não de dificuldade técnica, mas de ter a técnica adequada para o estilo. Sim, porque você se acostuma a tocar buscando um certo tipo de frase. A música latino-americana se baseia na diferenciação, no desequilíbrio, né, que faz com que o ritmo fique assimétrico e você tem uma coisa de, não é simplesmente fazer um acento, é aquela nota que você consegue iluminar ou esconder ou colocar dentro do bolso, assim, coisa que na música clássica não tem. Música clássica você toca forte ou toca suave, ou cresce ou diminui ou faz um acento. É uma coisa um pouco... Claro que você também tem, você vai tocar música barroca francesa, tem a graça da dança. É por aí, é que nem tocar música barroca francesa, uma área muito especializada. Por isso que você não vê gente de fora tocando tão bem música brasileira, mesmo Vila Lobos. Uhum. Bom, então, mais ou menos como você tocar um João Gilberto. Puxa, né? Aquilo é complicadíssimo, né? E o estilo de voz também. Você vai tentar fazer igual, você consegue no máximo fazer igual. Né? Mas a gente, enfim, está nos planos aí. A próxima gravação que a gente vai fazer com a Guitar Co-op são os estudos e as obras solo do Mignone. Francisco Mignone, ele, enfim, já foi gravado e coisa e tal, mas eu acho que precisa de uma gravação nova, né? E daí, a partir daí, vamos ver o que a gente faz depois. Eu acho que você tem grandes compositores brasileiros cuja obra de violão ainda não está disseminada, né? Mesmo Almeida Prado, né? Edino Krieger é uma luz nova. O que faz com o catálogo do Almeida Prado é um crime, né? Porque não tem pouquíssima coisa. Então são coisas que eu tenho plano de gravar. Inclusive com os compositores que nem Walter Burle Marx, que tem música muito boa para violão. Ele era um protégé assim, do Vila Lobos e tal, e quando você fala Burle Marx, só pensa no paisagista, não no irmão que era maestro, né? Então... Você tem uma história engraçadíssima com um cara do movimento Britpop britânico, né? Do segundo movimento britânico. Conta essa história pra gente. É uma história coletiva, não é uma história minha com ele. Mas, cara, olha, eu morei em Londres por 12 anos. A gente até há vídeo dele tocando violão. Ah, tá. Mas enfim, a gente... olha só. Dá pra ver que ele não aprendeu nada. Não. É o seguinte, a gente morava lá e o Carlos, ele morava com um amigo meu que hoje é um
que é um grande compositor, o Alexandre de Faria. O Alexandre fazia mestrado no King's College, estudava com Harrison Birtwistle e tal. E quando ele voltou para o Brasil, hoje ele é produtor musical da Rede Globo. Ele está fazendo a trilha sonora da novela das 6. Poxa, tá? E o Carlo, ele era amigo de um amigo dele, coisa e tal, e estava procurando um lugar para morar. E ele ficou morando na casa do Alexandre, acho que uns 3 meses, talvez um pouco mais. E a gente saía de vez em quando para jogar bilhar, assim, quando tinha alguma balada, alguma festa, a gente saiu junto algumas vezes e tal. E o Alexandre também toca violão. E o Carlo, na época, ele estava fazendo, acho que um curso de arte dramática, uma coisa assim, mas ele estava completamente perdido, não sabia o que fazer, achava que ele não tinha cabeça para fazer nada. Ele, enfim, se achava, estava naquela crise dos 20 anos, né? Que eu vou ser da vida? E o Alexandre falou para ele: Carlo, é o seguinte, cara, você é britânico, cara, no mundo inteiro as pessoas querem saber de Britpop, de rock inglês. Você pode montar uma banda, pode ser até uma banda porcaria, mas as pessoas ouvem porque é britânica, né? Monta uma banda. Ele falou: mas eu não sei tocar nada. Pô, eu te ensino a tocar violão. Aí o Alexandre ensinou para ele uns acordes e tal, mas ele falou: ó, sol maior assim, qualquer um faz. Ó, faz assim, ó. Esse aqui é mais, sabe, ou então assim, né? Esse acorde pouca gente faz. Você já começa com os acordes que já são meio diferentes. E ele ensinou para o Carlo uns acordes que eram um pouquinho, enfim, fora do padrão. E, enfim, o cara foi morar em outro lugar, o Alexandre voltou para o Brasil, eu fiquei na Inglaterra, ele dispersou, né? Um belo dia o Alexandre estava nasceu o Google, né? Vamos dar uma googada aqui e ver se o nome do cara não é tão comum assim. Olha o que ele está fazendo, o que será que ele está fazendo? Aí ele digitou ali Karl Barth, saiu 12 milhões de links e não sei o quê. Ué, o que aconteceu? Daí fomos ver, ele está numa banda de rock que é número 1 nas paradas, que é o Libertines. A gente não fazia a menor ideia, porque como a gente não acompanha esse nicho, se é que isso é um nicho. Então, quer dizer, o nosso próximo encontro com o Carl foi vê-lo assim, saindo com as grandes modelos e ficando hospedado no Waldorf Astoria, essas coisas. E tudo começou com 2 acordes, né? Começou com 2 acordes que o Alexandre ensinou para ele. Mas, enfim, na Inglaterra você está sempre cruzando com esse tipo de figura, né? Quais são os próximos planos da Guitar Co-op? Guitar Co-op. Enfim, a Guitar Co-op, agora, depois desses 2 meus, a gente vai ter o disco do Marcelo Caiate, depois do Dudu Siqueira Lima, que está lindo, divino. Eles gravam Baquianas Brasileiras número 4, arranjo para violão inteira. Depois tem o Edson Lopes, que gravou um programa só de miniaturas, que é a especialidade dele. Depois tem o Paul Galbraith, que gravou também, eu não sei o que ele gravou para a gente ainda não ouvi. Daí tem o Scott Tennant, que é um virtuoso dos Estados Unidos. Então vai sair agora a razão de 1 ou 2 por mês até julho, agosto. E, claro, com todo o material na internet. Então, mesmo que você não compre o disco, entra no site da guitarcoop.com.br, porque lá vai ter coisas interessantes para se ver. Tem um monte de entrevistas com pessoas assim que nem dão muita entrevista, né? Tipo Manuel Barrueco, Álvaro Pierre. Tem uma entrevista grande com eles lá. Ou seja, é algo para quem quiser saber um pouco mais sobre esse universo, vai se fartar ali. É isso que a gente sentiu falta, né? Porque muito dessa coisa de você não poder gravar. Quando você vai, um violonista clássico vai trabalhar com uma grande gravadora, você tem que gravar um disco de música espanhola, um disco de música latino-americana, um de Piazzolla, um de arranjo dos Beatles, daí acabou sua carreira. Né? E a gente está fazendo uma coisa completamente fora disso. E qual é que é a razão das pessoas não olharem? É não conhecer, né? Então, pelo menos essa parte a gente supre. Eu acho que todo o conteúdo que tem no website e o hot site que vai vir com cada CD é uma tentativa, ao menos, de suprir para quem está mais a fim de se aprofundar. E são, como é que eu vou dizer, CDs para o audiófilo, não é uma coisa para você ouvir casualmente. Realmente a gente se esmerou para ter melhor equipamentos, melhores violões, e realmente ouvir o violão orquestra, que foi responsável pela volta do violão aos palcos, né? Que é o violão do Segovia, o violão do Julian Bream. Bom, tivemos a honra de ter aqui Fábio Zanon. Obrigado, Fábio. O prazer é meu, obrigado. Você tem alguma despedida pra gente, não? Posso tocar alguma coisa. Deixa eu tocar Schumann.
Fica bonito no violão, né? Eu também acho. Até o próximo Veja a Música.